Fala devs, reflexivos, tudo beleza? Nesse vídeo nós vamos ver como atualizar o .NET da sua aplicação para a versão 7. O objetivo então é a gente fazer uma atualização aí da versão 6 do .NET para a versão 7. Caso você esteja com uma versão anterior à versão 6 do .NET, por exemplo, versão 3.0, 3.1 ou 5.0 do .NET, ali do .NET Core, eu recomendo que você assista o link que está na descrição que trata exatamente dessa atualização. Lembrando que na data que eu gravo esse vídeo, a versão mais recente, aí, mais nova, mais estável do .NET é a versão 8 LTS. E com isso, o intuito aqui no canal é a gente trazer essas atualizações aí em fase, né, em etapas. Então a gente teve um vídeo ali das versões anteriores do .NET Core para a versão 6. Agora a gente vai fazer um vídeo aqui de atualização da versão 6 para a versão 7 e depois a gente vai trazer um vídeo para a versão mais recente, que é a versão 8 e quem sabe outras versões posteriores do .NET também. Nesse vídeo, então, a gente vai dar o foco aqui nessa atualização da versão 6 para a versão 7. Lembrando também, galera, a importância dessas atualizações faseadas, essas atualizações em etapas aí para você reduzir risco, né? Principalmente se você já estiver tratando de projetos aí, né, de aplicações que já estão funcionando aí, já estão em produção. Então, bora lá, galera, conferir esse vídeo porque tem dicas bem interessantes para essa atualização. Agora então, galera, fazer mais uma configuração aqui, mais uma atualização na nossa API. Dessa vez a gente vai atualizar do .NET 6 para o .NET 7 e posteriormente aí vamos atualizar também para o .NET 8. Lembrando, né, como eu falei no outro vídeo, que eu gosto de atualizar parcialmente, né? Então eu estou até aqui com a documentação oficial do site da Microsoft de migração do .NET 6 para o .NET 7. Eu gosto de fazer separado assim, né, por etapas, porque a gente conhece melhor o que a gente está atualizando, né? A gente consegue ter um controle melhor, né? Um controle mais progressivo aí das alterações que a gente está fazendo. Na verdade, a gente está falando aí de grandes alterações, né? Normalmente tem algumas breaking changes aí, de uma versão para outra pode conter algumas breaking changes aí que pode dar muitos problemas, principalmente se a aplicação for uma aplicação está em produção, né? E um detalhe interessante aí de lembrar, né, é que a versão, como a gente pode ver aqui no menu, né, aqui ao lado esquerdo, que as versões 6.0 e 8.0 são versões LTS, né, versões Long Time Support, que ela tem mais tempo de suporte aí garantido pela Microsoft aí, em resumo, né? Mas vamos focar aqui primeiro então na atualização do .NET 6 para o .NET 7. Para quem acompanhou aqui a última atualização que a gente fez para o .NET 6, vai perceber que tem muitas similaridades aqui com o processo de atualização. Ele é bem parecido, né? A gente vai atualizar as dependências. Nesse caso, a gente também vai ignorar aqui o Global JSON, a gente também vai atualizar as dependências. Aqui vai atualizar o Target Frame primeiro, depois as dependências. E vai garantir aqui que o ambiente do nosso aplicativo, né, e o ambiente do .NET 7 está funcionando aqui no nosso computador. E a gente também vai isolar isso numa branch, tá? Então, em linhas gerais, é isso que a gente vai fazer. Só um ponto de atenção, né, que eu falei que tem as similaridades, né, mas cada projeto aí vai ter sua particularidade, né? Aqui eu estou fazendo um projeto relativamente simples, que é a API do Task Manager, mas se for um projeto mais complexo, naturalmente, né, você tem que se atentar aí com cada dependência que você vai atualizar. Então, o que eu vou fazer aqui é um procedimento bem parecido com o que a gente fez no outro, para essa versão aqui do .NET 7. Então vamos lá, primeiro passo aqui, vou voltar para o nosso projeto aqui no Visual Studio. Dessa vez eu vou atualizar, para variar um pouquinho aqui, eu vou atualizar pelas propriedades. Eu vou vir aqui com o botão direito do projeto, vou vir pelas propriedades. E a título de curiosidade, eu vou mudar por aqui o nosso Target Frame. Lembrando que aqui ele já tem as versões antigas, né? E ele já está pegando aqui, inclusive, a versão 8, tá? Só que a gente não vai utilizar a versão 8, tá? Um detalhe muito importante também que não posso deixar de falar aqui. Aqui eu já vou deixar aqui alterado para o .NET 7, tá? Imediatamente aqui já vou salvar para não ter o risco de esquecer. E agora eu vou fechar aqui e vou abrir aqui o arquivo do projeto. Então aqui ele já alterou para o 7, beleza. Só para mostrar para vocês que aquela configuração reflete aqui. E aqui agora falta atualizar as dependências, tá? Só um ponto que eu queria reforçar aqui em relação ao Target Frame, que a gente precisa se atentar, até inclusive tem aqui um ponto de atenção aqui, né, com pré-requisito aqui na documentação aqui oficial, é que para utilizar o .NET 7, né, de repente no Visual Studio, e aí
com o seu SDK, né, com o SDK instalado no seu computador, você precisa estar com o SDK aí da versão compatível que você quer. Nesse caso, a gente está instalando a 7, então você precisa estar com a 7 instalada no seu computador. É um procedimento bem simples. Para facilitar, eu vou deixar o link do SDK, né, o download do SDK que você precisa instalar no seu computador na descrição desse vídeo, tá? Então você tem que estar com o SDK instalado no seu computador e, dependendo aqui, ó, ele está falando que como pré-requisito você tem que ter o Visual Studio 2022 com a carga de trabalho ASP.NET e desenvolvimento web, tá? Eu imagino que você já está acompanhando aqui o canal e já está utilizando o ASP.NET, provavelmente você já, e se você usa o Visual Studio, né? Então provavelmente você já está com essa parte aqui do instalador, você já está com esse módulo aqui do seu instalador aqui do Visual Studio Community instalado, né? O Community ou Enterprise, né? Bem similar ao procedimento, tá? Ou se você utiliza o Visual Studio Code, né? Você precisa também estar com o SDK instalado no .NET e também com a extensão do C# mais recente aqui para o Visual Studio Code. Então só esse ponto de atenção depende da ideia que você está utilizando. Uma curiosidade aqui, né? Aqui no Visual Studio, uma vez que você tem a versão aqui, você atualiza a versão do Visual Studio, eu acredito que ele já deve pegar a versão do SDK mais atual lá, né? A versão 7, a versão 8, tá? Mas eu recomendo que você sempre instale também a versão do SDK, tanto é por isso que eu vou deixar o link do SDK para você baixar. O link é esse daqui que você vai utilizar, né? Obviamente aqui eu estou me referindo à versão 7, então esse aqui é o link que você vai baixar, é bem tranquilo, tá? É um download que você faz, caso você precise utilizar o .NET 7 ainda não quer ir para o 8, por exemplo, e precisa sair do 6, então você vai baixar esse SDK e vai colocar aí no seu computador, tá? Isso eu tô falando para ambiente de desenvolvimento, né? Mas o procedimento para servidores aí é bem similar. Vamos seguir aqui. Voltando aqui para o nosso Visual Studio, o que eu vou fazer? Vou fazer um procedimento bem parecido que a gente fez da última vez. Vou clicar aqui em dependências, vou vir aqui em gerenciar pacotes do Nugget. Como eu disse no outro vídeo, né? Daria para mudar manualmente ali os nomes dos pacotes, mas eu prefiro fazer pelo Nugget e pelo assistente gráfico nesse caso, porque ele me mostra a versão compatível aqui, a versão mais nova disponível. Para eu fazer manualmente, eu teria que sair pesquisando a versão correta de cada um, ou eu teria que saber, né, qual que é a versão. Como é difícil acompanhar as atualizações, né, as versões dos pacotes, eu prefiro fazer essa busca por aqui, eu acho mais garantido, tá? Olha que interessante, a gente tinha atualizado, como o nosso projeto do .NET 6 estava bem atualizado, a gente já tinha atualizado aqui o Mongo Driver, o Swagger e mais alguns outros. A única coisa que ele pegou aqui agora de atualização foi a parte que está relacionada aqui, né, o namespace do ASP.NET Core. Então o que a gente vai fazer? Em vez de eu instalar aqui agora a versão 6, eu vou colocar aqui a versão 7.0.15, que é a última disponível aqui dentro da versão Major aqui, né, da versão 7. Olha só, tem várias versões 7 disponíveis. De repente pode ser interessante você utilizar alguma específica se tiver algum problema de dependência e tal. No caso aqui eu já vou colocar a última e torcer aqui para tudo dar certo, né? Vou colocar a última aqui, a versão 15, deixa eu só dar uma última conferida, 7.0.15, melhor dizendo, e já vou atualizar aqui. Bom, aqui já temos a versão do JWT Beater. Agora eu vou atualizar então o OpenID Connect 7.0.15, dá um atualizar. Eu estou usando aqui como exemplo esses dois pacotes, né? Obviamente que se o projeto for maior, ele vai conter muitas outras dependências, né? Então você pode ter outros tipos de problema. Por isso que é interessante você estar em dia aí com as versões dos pacotes, né, do seu projeto e das suas dependências. E também, né, tá com todo o seu código testado aí, pronto para testar, melhor dizendo, né? Está com os testes aí preparados. Quando você fizer uma atualização dessa, você consegue subir aí os seus testes e garantir que os testes manuais e testes automatizados estejam todos ok para você garantir que eles vão pegar algum problema aí em produção. E aqui, ó, só para a gente seguir, ele atualizou também para 7.0.15, né? Nesse caso, como estava bem simples, daria até para fazer na mão, mas como eu disse, né, eu prefiro fazer esse procedimento aqui pelo Nugget. Então vou fechar aqui agora. Ele ainda vai acusar que está desatualizado, mas agora ele já está na versão 7. Lembrando que isso aqui é um procedimento intermediário para a gente ir para a versão 7. A gente não está indo para a versão 8 ainda, então vou salvar aqui. Aqui a gente pode ver que ele manteve as duas de baixo, que já estava na última versão, já era compatível com 7, e aqui a versão 7 já foi atualizada. Um detalhe muito interessante que eu já vou fazer aqui antes que eu me esqueça, eu vou vir aqui nas alterações do Git. Eu configurei no Git Ignore, mas por algum motivo ele ainda não ignorou totalmente aqui alguns arquivos de configuração. Então essa pasta OBJ aqui, como são arquivos temporários aqui, eu vou desfazer a alteração. Caso você esteja com esse projeto local aí também, esteja com esse mesmo problema, pode ignorar também esses arquivos por enquanto. Depois a gente pode retomar aí para configurar o Git Ignore para remover esses arquivos do
do Git, né? Aqui então o que eu vou fazer? Ó, só para abrir aqui rapidamente, para mostrar o que ele alterou, a versão do .NET, a versão do pacote, o que a gente vai fazer. Eu vou fechar aqui, vou mandar adicionar e eu vou fazer um commit, tá? Para variar um pouquinho, o que eu vou fazer? Eu já dei o git add aqui, né? O git add. Vou vir aqui na linha de comando, dessa vez eu vou vir na linha de comando e olha só, eu tô aqui utilizando a branch update.NET 6, só que a gente está atualizando .NET 7. Então o que eu vou fazer? Se eu der um git status aqui, ele já pegou a minha alteração, mas ele ainda não te adicionou aqui na preparação, mas eu ainda não fiz o commit aqui na branch, tá? Então eu vou aproveitar para não correr risco, eu já vou dar um git checkout -b, vou criar outra branch aqui, só que eu vou chamar agora de update.NET 7. Então eu criei outra branch aqui, chamei de update.NET 7. Agora sim, todas as alterações referentes ao .NET 7 vão ficar nessa branch aqui e não mais na .NET 6, tá? Então, isso aqui é só um procedimento por segurança para deixar aqui as branches isoladas, né? E importante notar que, né, nesse caso aqui, né, exclusivamente nesse caso, que é um caso de exemplo, né, eu também é um caso de dependência entre features, eu acabei utilizando o recurso aqui de criar a branch do .NET 7 a partir da branch do .NET 6, tá? Mas numa situação rotineira aí, você poderia estar criando isso aqui da main, né? Ou de repente uma branch developer, depende do fluxo Git aí que você trabalha com a sua equipe, tá? Aqui, como é um caso de exemplo, né? Eu simplesmente derivei da própria branch do .NET 6 aqui, que já estava validada, tá? Então essa branch aqui não é uma branch que ainda não estava validada, é uma branch que a gente fez lá, já validou que está funcionando, né? É um projeto também muito simples, então só essa pequena observação aí. Bom, então voltando aqui ao nosso projeto, né? O que a gente pode fazer aqui? Antes da gente seguir, como a gente já fez a atualização de dependência, já é interessante que a gente faça um recompilar aqui, né? Um rebuild, para garantir que nossa aplicação não quebrou com as novas dependências aqui, com as dependências atualizadas, melhor dizendo. Então vou rodar aqui um rebuild, ele recompilou, lembrando que esse caso aqui é um caso que tem apenas um projeto, né? Que se você tivesse mais de um projeto aqui, você também teria que atualizar um procedimento parecido aqui também, né, bastante similar na verdade, né, respeitando aí as particularidades de cada dependência, Então, como a gente viu aqui, ele já funcionou, tá? Vamos voltar lá para o site, vamos dar uma olhada aqui. A gente já fez então a atualização do Target Framework, a gente fez a atualização dos pacotes, né, referências de pacotes. Aqui ele está citando atualizações referentes ao Blazor. Então, nesse caso, é até interessante, né, conhecer e tudo mais, mas para o nosso projeto aqui, isso aqui não se aplica. A gente está falando de um projeto de Web API, tá? A gente não está falando de um projeto de Blazor. Então, a gente pode ignorar aqui nesse caso, né? Naturalmente, se o projeto fosse de Blazor, é muito interessante que você dê uma lida aí com calma, né? Inclusive, né, é sempre bom olhar e revisar, de repente até outra pessoa revisar no seu time e também, né, o seu projeto está coberto por testes, tá? Aqui eu faço de uma forma um pouco mais simples, né, que é um processo mais de exemplo mesmo. Então, seguindo aqui, ferramenta de build do .NET WebAssembly para projetos .NET 6. Aparentemente ele também está na seção do Blazor, porque também está referenciando ao WebAssembly, né, que está relacionado aos projetos de Blazor. Como ele está com um pouco de destaque aqui, eu só fiquei um pouco na dúvida, mas é isso mesmo, está dentro da categoria do Blazor, então também vamos ignorar. Então, dá para a gente perceber já que foi bem tranquilo, né? Basicamente o que ele está falando aqui agora é para a gente atualizar o nosso Dockerfile para apontar para a versão 7.0 ao invés da 6.0. Como que a gente pode fazer isso, né? Bem simples, como a gente fez da outra vez. Vou vir aqui no meu Dockerfile. Em vez de apontar para a versão 6, vou apontar para a versão 7. Simples assim. Bacana, já alteramos o Docker, mas eu vou fazer um teste um pouco diferente aqui, tá? Antes de eu testar o Docker aqui, eu vou rodar o projeto como self-host aqui, né? Eu vou rodar direto aqui no nome do projeto Launch Settings e eu vou garantir que ele está funcionando sem o Docker primeiro, tá? Só para... Eu gosto de fazer esse teste aqui, né? Porque se tiver algum problema na imagem, de repente a gente pode ter algum falso positivo ou algum problema, tá? Ó, percebe? A gente acaba de perceber que tivemos um problema aí. Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu rodar o Docker. O que eu vou fazer? Eu vou garantir que ele está funcionando primeiro na versão self-host aqui, né? Que ele funciona bem isolado, tá? Então eu gosto de fazer esse teste aqui, né? Eu até, na verdade, prefiro rodar, quando eu estou falando de rodar localmente, né? Eu prefiro rodar ele assim,
pelo menos nas primeiras vezes aqui nas primeiras versões aí da aplicação, tá? Acredito que o Docker seja mais produtivo no momento que você já está encaminhando ali para o deploy, tá? Mas isso aí é de cada um, tá? Gosto de cada um, padrão de cada time. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu também vou vir aqui na aba de containers e eu vou parar aqui o meu projeto Task Manager para garantir que ele vai gerar outra versão do Docker, tá? Ele estava funcionando aqui na versão 6 ainda, né? Inclusive estava rodando. Eu vou remover essa versão aqui. Poderia até deixar os dois containers aqui, cada um rodando uma versão, né? Mas para economizar um pouquinho em recursos de máquina, eu vou deletar mesmo o meu container. Já deletou, vou vir aqui nas imagens. Também vou deletar aqui o Task Manager API. Temos agora então as imagens aqui, containers totalmente zerados, né? Apaguei tudo que tinha de referência das versões anteriores. O que eu vou fazer? Antes de rodar o Docker, né, como eu disse, eu vou rodar aqui o self-host. Deixa eu dar mais um rebuild aqui, que eu não lembro, mas só por garantia eu vou dar um rebuild aqui no projeto para garantir que ele está ok, que não tem nenhuma dependência, não tem nada quebrado. Ele está usando o restore aqui agora. Aparentemente pode não ser um erro de versão. Fechar aqui o Dockerfile para não confundir nossa análise. Daqui a pouco a gente volta nele. Só para garantir que eu vou fazer, tá? Pode ser um problema da minha máquina. O que eu vou fazer? Eu vou fechar o Visual Studio aqui e vou abrir novamente. Então estou abrindo aqui novamente o Visual Studio só para garantir que não há nenhum problema na versão e sim um problema aqui de execução da IDE, tá? Às vezes pode acontecer, tá? Quando você está mexendo em arquivos DLL, né? Arquivos de projeto, pode acontecer dele ficar com alguma coisa em memória, tá? Então a gente já está vendo aqui como solucionar, né? Como identificar alguns problemas aqui de execução da IDE, tá? Vamos rodar o rebuild aqui novamente. A gente já consegue perceber que ele deu falha aqui na hora de, olha só, deletar esse arquivo aqui, ó, app-host. Eu tive um problema parecido com esse daqui, tá? Há um tempo atrás, e era uma liberação no antivírus, tá? Eu vou fazer a liberação no meu antivírus, vou fazer essa teste, essa conferência, só para dar um pouquinho mais de detalhes aqui. Olha só, no final da linha aqui, ele está falando que não consegue copiar o arquivo aqui que ele precisa, o arquivo app-host dentro da pasta .NET 7, tá? Isso aqui poderia acontecer com qualquer versão, tá? Nesse caso aqui, a versão 7 foi premiada aqui, mas poderia ser com qualquer versão. E ele está falando aqui que o processo não pode acessar o arquivo Task Manager CZ, que é o executável que nossa compilação aqui gera. Ele está sendo usado por outro processo, tá? Como eu já sei que o problema aqui é o antivírus, eu vou fazer uma desabilitação temporária dele aqui por alguns minutos só para me conseguir rodar aqui. Provavelmente coincidiu dele estar fazendo um scan aqui dele e deu esse problema, tá? Então já fica aqui a dica aí também, caso aconteça com você aí no seu computador. Então vamos lá, olha só, eu desabilitei aqui na outra tela, vou rodar novamente para ver se o problema era esse mesmo. Da última execução, vou rodar novamente para ver se resolve. Ainda não resolveu. Aparentemente deu o mesmo problema. Vamos testando. Investigando aqui uma segunda tentativa, aparentemente havia um processo aqui sendo executado em segundo plano que ficou preso aqui da última execução, uma das minhas últimas execuções, tá? Finalizei ele ali pelo gerenciador de tarefas, vou fazer um novo teste aqui, recompilar, vamos ver o que acontece. Agora sim, ele conseguiu recompilar, tá? Não era realmente um problema de versão, era um problema que ele não liberava a DLL, né, para que o novo processo aqui de compilação conseguisse copiar ela. Uma vez que a gente compilou, para garantir, vamos rodar aqui o processo para ver se ele está executando normalmente também. Agora sim, carregou, aparentemente funcionando. Vou abrir aqui uma outra janela. Então, tudo certo, vai carregar aqui o Swagger na porta 5000 como de costume. Tá aí, nosso aplicativo funcionando no processo de debug aqui. Está funcionando, né? Obviamente que aqui eu estou fazendo um teste bem simples, até por causa do tempo, né? Vou parar ele aqui agora. Mais uma vez aqui, né, fica aí a observação. Em cenários aí de atualizações, né, de funcionalidade, de atualizações de sistema, sempre faça uma verificação aí mais minuciosa, né, principalmente se for em aplicativos que estão em produção, né? Não confie só no build e na execução, tá? Como o nosso projeto aqui a gente ainda não colocou teste nele, então eu estou fazendo um teste básico, tá? Mas se fosse um aplicativo aí produtivo, né, um aplicativo que está sendo utilizado aí por uma equipe, uma empresa,
é interessante que o seu aplicativo esteja coberto aí com testes e com demais procedimentos aí de qualidade, tá? Então aqui eu só fiz um teste rápido mesmo de compilação e de execução para garantir que o teste está coerente. Agora vamos testar a nossa imagem Docker. Vou pedir para ele gerar uma nova imagem Docker aqui, a partir do nosso Dockerfile. Como eu disse no outro vídeo, para quem não viu, né? Quando eu faço esse procedimento aqui de criar uma imagem pelo assistente, ele simplesmente executa o Docker build aqui por debaixo do capô, vamos dizer assim, tá? Vou abrir novamente o Dockerfile aqui só para a gente acompanhar o processo de saída, olha só. Ele já está rodando, né? Lembrando que eu já tinha feito a alteração aqui para ASP.NET 7 e para .NET 7 aqui, o SDK também, tá? Então, olha só, ele está baixando as imagens aqui no .NET 7. Como ele não tinha baixado aqui, eu tinha deletado a imagem, né, no .NET 7, ele está demorando um pouquinho mais para baixar. E para a gente ganhar um tempinho, eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo para ele baixar todas as dependências que ele precisa. E finalmente aqui ele terminou de rodar e aparentemente deu tudo certo, né? Gerou a nossa imagem aqui, gerou o hash aqui da imagem. Vamos dar uma conferida aqui. O containers ficou aqui no comecinho. Vou vir aqui nas imagens. Ele já gerou aqui um Task Manager Latest. Ele gerou a imagem sem nenhum problema. Vou pedir para ele gerar aqui um container. Pedir para ele executar, na verdade, uma imagem e ele vai gerar um container. Observar aqui se ele gerou o container. Ele vai gerar aqui um container do Task Manager. Olha só, acabou de gerar. Então agora sim, ele gerou aqui. Lembrando que ele gera aqui um nome aleatório mesmo, tá? Só para diferenciar aqui os containers. Facilitar um pouco a identificação, né, que ele faz isso, mas ele coloca entre parênteses aqui o nome da aplicação. Então se a gente vier aqui e olhar nos logs, novamente ele está rodando na porta 5000. Então se eu voltar aqui na aplicação é que eu fechei, né? Mas vamos voltar aqui no browser e vamos rodar aqui a porta 5000. Ele tem que carregar novamente a nossa aplicação agora direto da imagem, né? Direto do container Docker que está sendo executado no momento. Tá aí. E com isso, então, a gente agora pode voltar aqui, né? Uma vez que está funcionando a nossa imagem. Eu posso até parar ela aqui já. Por enquanto eu vou dar só um stop mesmo nela aqui, para não ficar gastando recurso aqui, né? Enquanto ela para aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para o Git. Vou dar um novo Git status. Ele pegou várias alterações, tá? Como a gente ainda não configurou o Git ignore, mais uma vez aqui, ele está pegando esse arquivo obj, né? Mas para a gente não perder tempo com isso aqui agora, eu vou remover eles na mão aqui, tá? Quando eu for subir lá no Git, eu já tento remover esses arquivos aqui para não dar esses problemas, tá? Então eu vou remover esse cara aqui, remover também obj, o arquivo csproj eu mantenho, esses dois aqui também eu posso manter. Então beleza, todas as alterações aqui preparadas, tá? Isso aqui é equivalente ao git add. Se eu der um novo git status aqui, ele adicionou. Dessa vez eu vou fazer por aqui, tá? Vou fazer já um commit, vou fazer por aqui mesmo. E eu já vou colocar aqui, né? Atualiza para .NET. Da outra vez eu tinha colocado assim, né? Então vamos manter o padrão para .NET 7. Dessa vez eu vou colocar toda a atualização. Lembrando que eu estou na feature de atualização do .NET 7, tá? Então, por enquanto, eu estou subindo as features separadas. E mais uma vez, né, relembrando, essa feature aqui, essa branch, né? Eu já parti da feature de update do .NET 6. Só para os curiosos aí, né? No nosso caso aqui, nesse caso, né? Como aplicação apenas de exemplo, não teremos nenhum tipo de problema com isso, né? Inclusive, a .NET 7 depende mesmo da atualização do .NET 6, então tá tudo certo, né? Inclusive já estou subindo aqui a minha feature para o repositório Git. Vou limpar a tela aqui e ok, já tudo ok aqui no nosso update do .NET 7. Boa galera, com isso então nós fechamos aqui mais um vídeo de atualização aí, dessa vez a atualização do .NET 6 para o .NET 7. Vimos aí questões muito importantes de saber aí no processo de atualização, né? Gerenciamento de pacotes, gerenciamento de dependências, né? Atualização dessas dependências aí no seu projeto .NET, né? Vimos aí também como atualizar o nosso Dockerfile, né? Atualizar a nossa imagem Docker. Tivemos um caso de troubleshooting aí, né? De resolução de problemas aí, um problema de execução, né? Mas que pode acontecer aí também no seu processo de update, né? No seu processo de atualização de versão. Vimos também aí como usar o Git a nosso favor aí para organizar esse processo de atualização aí com as branches. E com isso, então, nós conseguimos avançar aí mais uma etapa em direção à atualização da última versão disponível, na versão .NET 8 LTS. E também nós conseguimos aí deixar um pouco mais atualizado aí a nossa API Task Manager, né, nosso gerenciador de tarefas, que é um dos projetos de demonstração aqui do canal. Então é isso, galera. Espero mais uma vez aí ter contribuído com o seu aprendizado aí sobre o .NET, sobre esses processos de atualização e outras questões relacionadas aí que nós vimos.
E se esse vídeo te ajudou, não deixe de deixar o seu like aí, né, o seu comentário de agradecimento, de apoio, com certeza ajuda muito aqui no canal, né? Se tiver com alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. E se você acha que esse vídeo pode contribuir com outras pessoas também, não deixe de compartilhar também, vai ajudar ainda mais este canal. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!